Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Deus grande, majestoso, Deus cuidadoso, zeloso, a Ti seja dada honra, glória, exaltação, poder, é tudo teu, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelos livramentos de cada dia, livramentos esses que muitas vezes a gente nem nota que Deus está nos livrando. Às vezes até um atraso de um carro, um trânsito engarrafado, Deus está nos livrando de algo maior na frente. Oh, meu Deus, como Tu és bom. Obrigada, Deus, pela oportunidade de termos aqui um estudo do Apocalipse, Senhor, que coisa linda. Das coisas do fim, das coisas dessa era, meu Deus, desses tempos tão difíceis que estamos vivendo, mas tempos que nos alegram, que a gente não possa se surpreender, porque nós lemos a palavra, nós conhecemos a Tua palavra, Senhor, e o pouco que conhecemos, nós sabemos, Pai, que tudo isso é necessário acontecer antes da Tua vinda, Jesus. Glória Te seja dada, que o Espírito Santo seja conosco aqui, cada um que falar, que seja usado poderosamente pelo Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler para a gente do 21 até o final. Então, Jesus deixou a Galiléia, rumo ao norte, para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então os discípulos insistiram com ele: Mande embora. Ela não para de gritar atrás de nós. Jesus disse à mulher: Fui enviado para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Jesus respondeu: Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Aleluia. Meu Deus do céu, eu preciso muito entendimento, né? Muito conhecimento da palavra, do contexto, para e da revelação, né? Para interpretarmos aqui um trecho como esse, porque quando a gente pensa em Jesus, é muito difícil imaginar um Jesus negando ajuda a alguém. Mais difícil ainda é Jesus se pronunciar dessa maneira, com tamanha severidade, eu vou falar assim, né? Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros. Eu não conheço muito de história, sabe? É algo que eu acho que eu preciso estudar, mas eu imagino que esses cananeus deviam ser um povo muito pecador, talvez. Ou um povo, para ser assim, vou colocar entre aspas aqui, desprezado como foi. Mas ainda assim, a misericórdia de Deus se mostrou sendo a última palavra, né? Se mostrou mais forte ali. E isso veio diante da humilhação, diante da humildade, porque ela foi, além de perseverante, ela foi humilde. Em situações onde nós buscamos ajuda ou buscamos o apoio, ou às vezes nem isso, de alguém nos destrata dessa forma, mesmo que essa pessoa esteja certa, é muito difícil para nós
da maioria de nós, nos mantermos humildes. Porque a reação dessa mulher aqui deveria ser blasfemar, xingar, talvez até partir para uma agressão, não é mesmo? Mas não. Ela se colocou ao lugar o que Jesus havia lhe colocado como cachorro e disse: Senhor, é verdade, eu admito, eu assumo. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. E Jesus disse: a sua fé é grande. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Isso nos mostra que a humildade cura, a humildade salva, a humildade nos livra. E humildade foi o que Jesus veio nos ensinar. Em vários momentos na Bíblia, Jesus dá provas de humildade, lavando os pés dos discípulos, se calando. Aliás, eu vejo aqui que essa mulher teve uma atitude parecida com a de Jesus. Jesus disse assim: se tomar um tapa na face direita, dê à esquerda. E essa mulher fez algo, a atitude dela foi muito parecida com isso. Ela tomou um tapa na cara e ela deu a outra face. Humildemente, ela deu a outra face a Jesus. E Jesus não bateu de novo. Jesus a atendeu. Só Deus sabe por que as coisas aconteceram de tal forma, né? Mas algo que nós não podemos duvidar jamais, mesmo que o conhecimento humano, histórico ou entendimento, qualquer coisa nos falte, é da justiça e da misericórdia de Deus. Mesmo que não nos falte entendimento. Às vezes, ou muitas vezes, principalmente para quem não é um estudioso ou para quem está começando a ler, nós vemos uma história, uma passagem ou algo na Bíblia que nos falta compreensão, nos falta entendimento, nos falta fé muitas vezes. Mas nós não podemos ter essa dúvida. Mesmo que nos falte entendimento, nós temos que crer. Talvez essa mulher não tenha entendido. Talvez tenha. Mas ela não desviou do objetivo dela. Ela não deixou que o orgulho roubasse dela a bênção. E eu acho que essa mensagem aqui, dentre muitas, vem trazer também isso, sabe? A perseverança, a humildade, a submissão, a obediência e, por fim, a misericórdia e a bênção recebida. E a Bíblia fala, né, que os humildes serão exaltados. Eu vou dar oportunidade aqui para vocês comentarem também. Amém? A gente conversou um pouquinho sobre essa questão da fé, né? Porque novamente Jesus traz aqui no versículo 28, né? Faça-se contigo como queres, né? É a primeira vez que a gente vê nas Escrituras Jesus falando isso, né? Seja feito conforme a sua vontade, né? Conforme o tamanho da sua fé, né?
A gente tem lá em acho que Marcos 11, né? Fala de, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, será assim convosco, né? Lhe será dado. E aí, pedir, né, não é mais crer, é igual a receber, né? A gente já falou disso outro dia. E foi importante a nossa fé, né? Exercer a nossa fé, a palavra, né? A palavra tem poder, né? Aquilo que a gente realmente quer de coração. Porque se ela não tivesse querendo realmente, né? Se alguém só tivesse falado para ela, ó, vai lá e fala com ele, ele vai resolver seu problema, e ela fosse incrédula, falar com Jesus, né? Ela não teria sido curada, né? Ela não teria sido curada, ela teve que ter fé. Ela tinha que ter a fé, ela tinha que querer e também, né, ela tinha que ir, mas ela também tinha que querer, né? É, a gente vê que às vezes algumas coisas que a gente quer, às vezes não acontece da forma que a gente gostaria, né? Mas essa equação do receber, ela é igual a pedir, né? Mais acreditar, né? A gente também tem que pedir, a gente tem que acreditar. Só acreditar, mas não pedir, não é igual a receber, né? E só pedir, mas também não acreditar, também não é igual a receber. Precisa ter né, a confiança, precisa ter o conjunto, né? A gente precisa exercer, né, a nossa fé através da palavra, né? Nós temos que pedir e acreditar. E se a gente for lá, acho que é Tiago, Tiago 4:6, não, 4:3, né? Nada tens porque não pede, né? E quando pede, pede mal, porque pede para o seu próprio, né, para desfrutar dos seus próprios prazeres, né? Que Jesus traz com esse trecho de Tiago também é que a gente tem que saber pedir, né? Essa mulher aqui tinha um pedido que estava alinhado com os princípios de Deus, né? De Jesus ali, que era para a cura da filha dela, né? Primeiro que não era para ela mesmo, não era para o próprio egoísmo, né? Poderia ser para ela, né? Como aconteceu com a mulher que sangrava, né? Mas não era para esbanjar dos próprios prazeres, né? Era para algo realmente né, para a cura dela, para algo que realmente, né, tocava o coração de Jesus. E Jesus, Deus se sempre sensibiliza, né? Ele faz o ensinamento que, primeiro, o milagre de Jesus, que transformação da água em vinho, onde Maria vai e pede para Jesus, né? Olha, acabou o vinho, né? E Jesus vira para ela e fala assim: mulher, o que que eu tenho a ver com isso, né? E aí ela não vira e continua pedindo para Jesus, né? Ela vai e exerce a fé dela. Ela pediu, Jesus retrucou, falou: mas posso fazer nada, né? Ela virou para os servos e falou assim: ó, faça conforme ele te pedir. E foi embora, né? Confiante de que Jesus ia entregar, né? Então, mesmo quando às vezes não está né, nos planos de Deus, se a gente coloca em oração e a gente tem fé e a gente é sincero, e a gente acredita que ele vai entregar, né, Deus faz, né? Deus faz. Como aqui aconteceu, né? Jesus estava passando, né? Ele veio para os judeus, ele não veio para os gentios, né? Mas apareceu aqui né, uma mulher que não era, né, judia, né? E pediu aos pés de Jesus, né? Acreditando que ele era capaz de fazer. Tem uma mensagem maravilhosa aqui, né? Porque não que Jesus desprezava os cachorrinhos, né? Mas ele colocava o povo dele num outro patamar, né? Os judeus, né?
Ele veio para os judeus, né? Ele veio para transmitir as mensagens para os judeus, mas ele também veio para os gentios, né? Ele também veio para os gentios. Tinha um estudo, um pastor uma vez estava falando, os, o Antigo Testamento ele foi escrito para os judeus, né? E o Novo Testamento ele foi escrito para os gentios. As cartas de Paulo, né? Todo o ministério de Paulo foi para falar sobre os gentios, né? Mas os quatro evangelhos iniciais, né, do Novo Testamento, eles foram escritos para os judeus, né? Foram escritos para os judeus. É, tem muito ensinamento, né? Muita coisa maravilhosa aqui. Sabe, Fábio? Você estava falando aí, fico imaginando aqui, essa mulher devia ser muito pecadora mesmo, cara. Porque ela já chega ali, esse povo devia ser bem, um povo bem pecador mesmo ali, né? Mas ela chega, primeiro ela suplica, depois ela implora e depois ela se humilha, se colocando de joelho. Então não importa o quanto nós tenhamos feito de errado um dia, o quanto a gente tenha feito, o quanto, sabe? Não importa. Essa mulher, pelo entendimento que eu tenho aqui, ela não era merecedora. Mas até para aqueles que não merecem, a misericórdia de Deus. Se você suplicar, se você clamar, se você se arrepender, se humilhar, ele vai te alcançar. Não importa quem você seja, o que você tenha feito, né? Então, eu acho que a dona Licinha quer falar alguma coisa aí, hein? Quando eu ligo o microfone é porque eu estou querendo dizer alguma coisa, Ed. Não, é assim, eu fico impressionada assim, com o amor e a misericórdia de Jesus. Chega da vontade da gente, eu sou muito chorona, gente, sabe? A mesma facilidade que eu tenho de rir, eu tenho de chorar e choro de emoção pelo amor de Jesus. Por quê? Os cananeus era um povo, era, claro, habitantes de Canaã, é óbvio, né? Os habitantes de Canaã, e esse povo, eles foram expulsos até por Josué, e foram morar exatamente, habitar aqui em Tiro, né, próximo a Tiro e Sidom. E esse povo era adorador de Baal e Astarote. Então, era um povo altamente pagão, totalmente desviado da adoração ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. O culto deles era, eles sacrificavam crianças, né, oferecer aos deuses, matavam as criancinhas para oferecer aos deuses, e praticava a imoralidade sexual, né? Nos cultos dele, né? Tinha sacerdotisas cultuais, né? Que a gente sabe que são aquelas, né? Que já vão naquele intuito, né? De praticar o sexo durante o culto, né? Já pensou um culto desse? Meu Deus do céu! Então, essa mulher aí, só que era diferenciada. Ela tinha fé. E é por isso o amor de Jesus, quando ele chama, quando diz assim, mas até os cachorrinhos comem e tudo mais. Cachorrinhos, essa expressão cachorrinhos, hoje em dia, contextualizando, são nossos cachorrinhos de estimação. Quer dizer, eu não tenho nenhum, porque eu amo animal, mas eu não tenho nenhum, porque eu vivo para aqui, para colar, essa história de cuidar, mas são os cachorrinhos de estimação. Naquela época o cachorro não tinha valor nenhum, mas aí se fala nos cachorrinhos.
E aí Jesus mostra o quê? Mostrou amor. É óbvio que quando ele fala aqui dessa forma, pode parecer rude para quem lê a primeira vez, né? Vixe, Jesus está falando desse jeito. Mas aí, como vocês já disseram, ele primariamente, né, era o povo judeu. Só que ele não veio só para o povo judeu, ele veio para todo mundo que tem fé nele, né, James, como você falou. O amor dele se estende a quem o confessa, né, como Salvador e Senhor. Então, o amor dele é a multiforme graça. Então, assim, não é só para aquele povo judeu, né? Ele não tinha vindo só para ali, aqui ele mostra claramente. É a fé dessa mulher, a fé que move montanha, a fé do tamanho de um grão de mostarda, a fé que dá de quem come as migalhinhas debaixo da mesa. Mas se tem aquela fé genuína no Deus Salvador, no Jesus, aliás, eu sempre faço essa distinção entre a Trindade. A gente sabe que é um Deus único, mas são três com funções, né? O Deus Criador, a gente sabe que Jesus também criou, estava na criação, né? Tanto que lá em Gênesis tem façamos o homem ali a primeira elucidação da Trindade, né? Façamos o homem, porque se fosse só Deus, mas eu sempre digo, é o Deus Pai, Deus Criador, Deus Jesus Salvador, porque foi a função dele enquanto homem aqui na Terra, e o Espírito Santo que está conosco, né? Que nos consola e exorta e ensina. Mas, assim, a fé dessa mulher, apesar de ser cananeia, moveu o coração de Jesus. Então, é assim, eu fico assim pensando, grande foi o alívio de Jesus de perceber a fé daquela mulher, né? Uma mulher cananeia, vinda de cultos pagãos, né? De Baal, Astarote, adoradores de deuses falsos, né? De divindades falsas. E Jesus, assim, com certeza ele deve ter tido assim um alívio. Oh, essa daí tem fé, então essa daí é das minhas, e eu vou fazer o que ela tá pensando. Vou libertar a filha dela, e é o que ele fez. Foi movido pela fé. É isso, gente. É o amor, assim, é a gente ter a fé realmente genuína, né? E só nele mesmo. E aquela fé que ele faz as coisas acontecer. Ele desviou o furacão lá do James. Ele desviou quantas vezes? Meu Deus, se eu for dar se eu fosse dar testemunho das coisas que Deus já fez, do mover sobrenatural de Deus, você sabe o que é assim, você passa uma noite chorando porque você teve uma decepção com uma determinada pessoa e eu chorei e fui até a madrugada de cansaço adormeci. E quando eu acordei, foi com a voz audível do Espírito Santo, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. A palavra diz, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas eu ouvi, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Chegou, eu sentei assim, bem ligeiro. Estava dormindo até de rede. Aqui no Nordeste usa rede, gente. Eu gosto de rede. Então, assim, as minhas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, assim, é tremendo. É a fé. É a fé. Nós somos movidos pela fé. Então, assim, os verdadeiros guerreiros. Eu vi uma frase muito legal. Eu gravei: os verdadeiros guerreiros são movidos pela fé. E nós somos esses guerreiros do Evangelho. Graças seja dada ao Senhor, é isso. Oportunidade para Mário, e não veio a voz de Mário, nem de Tamires, nem de Marineide hoje. Ouvi Marineide lá no Apocalipse. É isso. Dona Luciana, obrigado, viu? Muito esclarecedor. Agora fez todo sentido. Uma mulher que adorava outros deuses, né? Que era adoradora de outros deuses, sacrificava, fazia todas essas coisas. Agora fez todo Sim, sentido. Agora você vê como Jesus é coerente em todos os seus ensinamentos e atitudes. Porque a gente nunca viu Jesus. Até os demônios, até os demônios, Jesus atendeu quando eles falaram: deixem que nós entremos nos porcos. E eu me lembrei de quando Jesus fala assim: se o teu inimigo lhe pedir água, dele de beber; se lhe pedir de comer, dele de comer, e amontoará sobre ele brasa sobre sua cabeça. Como será que ficou a cabeça dessa mulher depois desse milagre? Né? Será que ela voltou a adorar os outros deuses? A gente não sabe. Mas a gente vê aqui que Jesus, ele não só falava, ele praticava aquilo que ele ensinava.
E até mesmo em situações como essa, a gente vê coerência, né? Ou seja, não tem como nós não temos argumentos para deixar de acreditar ou para deixar de seguir, né? E obrigado pela explicação. Maravilhosa. Glória a Deus, né? E pai, Tudo bem? derrama? Eu tive que. Chegou um rapaz aqui, tive que dar atenção para ele, não pude observar e participar aí, mas depois eu vou ver no YouTube aí como é que foi. Mas eis-me aqui. Tudo bem, gente? Bom dia, Fábio. O James eu já cumprimentei, que eu estava de manhã cedo aí com o Ciro e com o Salles. Bom dia. Bom dia, dona Lucinha. Bom dia, Tamires. Marineide eu já cumprimentei hoje, já vi ela manhã cedo lá. Mas é isso aí, meus amados. Deus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E todos aqueles que nele creem não ficarão frustrados, mas serão recompensados. Deus se faz presente, amados. Ele sempre foi pacífico e nos falou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. E é isso que nós temos que fazer. Se você tem uma dificuldade, um problema, uma situação que está tirando a sua paz, vai a Jesus, vai nele, conversa com ele, explica a situação para ele, como se ele estivesse sentado na sua frente, conversa com ele. Ele vai te ouvir e certamente vai te responder. Ele vai dar o melhor, vai dar a melhor solução para nós. E eu vi que essa mulher aqui, ela estava desesperada e ela sabia que Jesus podia curá-la. Porque qual é a mãe que não ama a filha, né? Ela queria ver a filha dela liberta. Ela chorou, ela gritou, ela se humilhou. E Deus fez o milagre. Todos esses exemplos aqui nos é dado, amados, para que nós possamos refletir que não há situação que o Senhor Jesus não resolva. Não há. A partir do momento que você deposita sua fé no Deus Todo-Poderoso, Ele faz. Ele ainda falou ainda para nós, ó, se nós fizermos tudo conforme Ele nos manda, pediremos o que quiser, nos será feito. Então, amados, e Ele falou que nós que estamos aqui estudando a palavra dEle, que hoje somos discípulos dEle, temos todo o poder para fazer a mesma coisa que Ele fez. E obras maiores faremos. Só depende de nós, da nossa fé. E nós estamos sendo treinados aqui, amados, como soldados. Nós estamos sendo treinados para exercer a nossa função, para pregar o Evangelho. É isso que acontece conosco. Por isso que nós estamos aqui. Vamos partir para a segunda multiplicação dos pães? Tá no 29 ali, ó. Tem um antes aí. Agora, A Tamires quer falar alguma coisa, Tamires? Marineusa. A Tamires também é uma mulher conhecedora da palavra, tem muito a acrescentar. O Lucas que recebeu a ligação de Jesus. Amém, Samara. Eu concordo com a irmã Maria de Lúcia, porque eu estava até pesquisando aqui e
eu ia falar sobre isso, né? Que a mulher cananeia era uma mulher pagã. E quando Jesus, ele não atendeu imediatamente o que ela pediu para ele, eu acho que ele estava esperando a reação dela, porque ela não adorava Deus, né? Ela adorava os deuses pagãos. Então Deus estava esperando a reação dela para ver a fé dela, porque eu creio assim que a partir daquele momento a vida dela ia mudar. Porque acontece às vezes coisas nas nossas vidas para que a gente venha mudar. Na minha vida foi assim, precisou ter minha filha também para que eu viesse mudar, para que eu viesse voltar para Jesus, porque eu levei 13 anos afastada dos caminhos do Senhor. E quando a gente está afastado, né, dos caminhos do Senhor, a gente faz tudo que o mundo ele provém para nós, né? A gente está no mundo, a gente faz tudo sem culpa. Mas não era aquilo que Deus queria sobre minha vida. Ele queria que eu voltasse para Ele, né? Então, Ele permitiu que eu tivesse uma filha e que, primeiro, Deus me deu uma revelação em sonho para que eu tivesse medo do mundo, para que eu pudesse criar a minha filha onde? Nos caminhos do Senhor. Hoje, quando eu voltei para Jesus, minha filha tinha 3 anos de idade. E eu não queria que minha filha vivesse no meio que eu vivia, que era festa. Minha filha, quando era pequenininha, eu levava ela para festa. Ela, com 2 anos, eu já levava ela para festa comigo. Então, Deus, ele não queria isso. Porque minha filha é escolhida e ele já me disse que minha filha é dele. Então, eu estou aqui para quê? Para ensinar a palavra a ela. Para quando ela vir ficar velha, ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Hoje minha filha já tem 3 anos, o dom dela é cantar, e Deus está moldando ela, né? A cada dia, e eu estou aqui para isso, para servir. Então, como eu já falei, né, outra vez, Deus ele nos coloca em situações. Então, ele permitiu que a filha dela, né, tivesse ali endemoniada, para que ela viesse correr para os pés dele e saísse do paganismo, daquilo que ela estava ali vivendo. Então, por isso que eu creio assim, lendo a mensagem, que ele não atendeu ela naquele mesmo momento. Ele deixou, ele segurou, ele falou aquelas palavras duras para que ela viesse atender, né? Para ela que viesse mostrar sua fé e fizesse aquilo que Deus queria na vida dela. Amém? Glória a Deus. Eu no 29, então, deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu a um monte, onde se sentou. Uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam a Deus de Israel, pois os que eram muito mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Oh, glória! Maravilhoso, né? Você vê, Jesus curou muitos, curou todos ali, né? E eles louvaram a Deus, admiraram a Deus. Então, um detalhe que eu queria falar do outro pedaço lá que eu esqueci, tem um detalhe interessante, né? Aquela mulher recebeu a bênção de Deus, de Jesus, né? A cura de joelhos. O poder do joelho no chão, da humilhação, ela se humilhou, se prostrou de joelhos diante dele
e recebeu a bênção. E Jesus curou muitos outros ali, né? E a profecia se cumprindo. Cegos verão, os mudos falarão, os aleijados andarão, e o Senhor será louvado. Aleluia. Quem quer comentar mais um pouquinho aí? Vamos ler o próximo trecho, aí a gente faz um comentário, senão a gente acabar chegar no final do tempo, a gente não finalizou. Eu acho também, filho. Alguém quer ler? Então, Marcos, você quer ler É esse último trecho? de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde nos viram num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou as multidões que se assentassem no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Amém, amados? Esse capítulo encerra o versículo, esse versículo encerra o capítulo 15. O que é que nós podemos apreciar aqui nesse capítulo? Novamente Jesus, seguido por multidões. Eu fico imaginando que não era pouca gente, não. Era 5, 6, 7 mil pessoas. Se for contar mulheres e crianças, era muita gente seguindo a Jesus. De onde vinha tanta gente, rapaz? Hã? Já naquele tempo tinha muita gente nesse mundo, hein? E muita gente carente, necessitada. Era cego, aleijado, mudo, surdo. Gente estrupiada mesmo, que não tinha recurso. Não tinha recurso, porque não tinha, naquela época não tinha os recursos que nós temos hoje, né? As pessoas nasciam ou ficavam doentes e não tinha como se recuperar, não tinha uma solução para os seus problemas. Mas já sabia disso e resolveu dar fim a essa tristeza, essa condição daquela humanidade naquela época. E enviou seu filho, que pregava a palavra, ensinava, curava, libertava, expulsava demônios, fez milhares de milagres que a própria Bíblia relata que não, os livros não caberiam os milagres que Jesus fez. Se você for contar um por um, porque cada um tem um problema, cada um tem uma situação, cada um tem história para contar em relação ao que vive, ao que tem, ao que sofre.
Mas Jesus socorre a todos, sem exceção, porque as pessoas o buscavam. As pessoas o buscavam e acreditavam que ele podia fazer a diferença. E ele fazia. Eu fico imaginando, aqui fala que 3 dias o povo estava ali com ele, essa multidão. 3 dias. Porque era muita gente a ser curada. Muita gente. Porque uma pessoa que levava um cego, um surdo, um mudo, o cego e o surdo, o mudo, ele não ia sozinho. Alguém o acompanhava. Alguém da família, o amigo, parente. Então, era muita gente. E todos eram tratados. Todos foram curados. E está ali, ó, tal sorte que multidão se maravilhavam vendo os mudos falar. Coisa maravilhosa você ver uma pessoa que nunca falou, rapaz, de repente começa a falar. Os aleijados jogavam as muletas fora, né? Olha, o cara andava com o pé torto, o pé do cara tá direitinho agora. Uma perna mais curta. Agora tá com a perna do mesmo tamanho, crescia na hora. Vocês já viram isso, gente? Hã? Uma pessoa com a perna mais curta e de repente a perna dele, do nada, assim, você olha, a perna do cara cresceu, ficou do mesmo tamanho da outra. A pessoa não manca mais. Hã? Mário, Uma pessoa. Fala, pode falar. Mário, os sinais seguirão os que crerem. Então, acontece ainda no dia de hoje. E não para exaltação pessoal, mas quando nós começamos o nosso trabalho antigamente aqui, era debaixo de uma lona, num quintal. E aqui aconteceu o mundo falar. E aqui aconteceu pessoas surdas ouvir. Aqui aconteceu uma pessoa que trouxeram de lá, da casa deles lá, com um osso atravessado na garganta, somente uma gotinha de óleo ungido e o nome de Jesus, aquele osso saiu da garganta. Então ainda continua, Mário. Os sinais seguirão os que creem, ainda continua. É a iniquidade, é o pecado que não deixa mais com que os cristãos de hoje façam que os milagres aconteçam. Né? Porque hoje as pessoas não estão mais clamando, as pessoas estão vivendo somente seu bel prazer, está esquecendo que o nome de Jesus é sobre todos os nomes, e os milagres e os sinais seguirão os que creem. Eu creio, você crê. Se você crê e nós unirmos a nossa força, paralítico anda assim, muleta é jogada do lado, sim. Agora, infelizmente não é o todos, mas alguns clamam e crê e recebe, mas outros não. Se a gente une a nossa fé, e nós temos, olha, quem bem souber, saiba que nós temos autoridade de Deus. Quem não souber, vão saber hoje que temos autoridade de Deus. Não precisamos estar correndo atrás. Ali tem um profeta, ali tem alguém que ora, ali tem alguém que revela. Não vamos correr atrás desse povo, porque Deus nos usa. Não estou querendo dizer que Deus não usa eles, mas hoje a iniquidade está tão grande, Mário, que a gente não crê mais na situação de ser humanos, porque quando aparece na nossa cidade, principalmente cidade pequena, as pessoas correm, vão atrás e esquece que ele tem autoridade de orar. Esquece que ele tem autoridade de dizer: eu estou curada, eu recebo em nome de Jesus. A autoridade vem de Deus, o nome é de Jesus, o sangue é de Jesus. Então nós temos que tomar posse do que Deus, os mesmos milagres que acontecia antes, acontece hoje, sim. Se a gente clamar o nome de Jesus, certamente seremos curados, seremos salvos. Hoje é nós. Desde quando a gente larga a iniquidade, a gente larga o pecado, desde quando a gente está na dispensação de Deus, Deus é que age, o poder é dele e a ação é dele. E agora nós vamos vigiar por causa dos falsos profetas.
É chegada a hora de Jesus, Jesus está voltando. E devemos vigiar contra os falsos profetas que estão vindo aí para poder enganar até os próprios escolhidos. Então, misericórdia, estamos estudando a palavra, estamos aprendendo que nós devemos vigiar contra os falsos profetas e nós levarmos a mensagem genuína, verdadeira, aos ouvidos que alcançar esse devocional, ao ver esse devocional. Jesus está voltando. Corra depressa para os braços do Pai, porque seu nome tem que estar aí escrito no livro da vida, para você passar pela porta estreita. E é assim nessa manhã que eu digo em nome de Jesus. Amém. Amém, Marinete. Amém. E todos foram curados, todos. A Bíblia relata aqui que todos foram curados. Uma alegria muito grande no meio daquele povo, uma alegria muito grande, muito grande. Sabe que eu vejo aqui, pai? É o reino de Deus, é o reino dos céus na terra, né? Jesus, ele veio trazer isso. Você vê, naquele momento ali, Jesus, não só naquele momento, mas em todo momento, por onde ele passou, ele restaurou. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. O homem não era doente. O homem não foi criado com doença, não foi criado mudo, não foi criado surdo, não foi criado aleijado. Não. Ele foi criado perfeito. E Jesus, ele restaura, ele toca e restaura. E ele mostra assim, olha, esse é o reino de Deus, esse é o reino dos céus. É um reino onde não tem doença, onde não há cegos, não há surdos, não há mudos, não há aleijados, não há doentes, não há tristeza. Esse é o reino de Deus. Eu estou mostrando para vocês aqui, ó, esse é o reino de Deus. Esse é o reino dos céus. Vem comigo, me segue. E é maravilhoso, né, que Jesus, ele não restaurou só a saúde física, né? Ele não restaura só a nossa enfermidade física ali. Ele restaura a nossa alma, ele restaura o nosso espírito, ele resgata a nossa vida. Então, vai muito além do que de um problema físico ali, né? É uma transformação de verdade, assim. E isso é o que vem sendo feito até hoje, através da palavra, através do evangelho, que nos fortalece a fé. Então, glória a Deus por isso, né? Que a mensagem de Deus chegue a, a todos os seres humanos, porque todos nós merecemos, né? Quer dizer, não sei se merecemos, mas todos nós somos amados. E eu tenho certeza que Deus gostaria de salvar a todos. Mas ele precisa do Pois é, meu irmão. nosso querer. Pois é isso aí, meu filho. Por isso que quando nós estivermos lendo e refletindo na palavra de Deus, nós temos que entrar espiritualmente na palavra para a gente viver o que eles viveram ali naquele momento. É como um preso, uma pessoa na cadeia, de repente ele pega uma Bíblia, ele começa a ler, ele se sente livre. Mesmo estando preso, ele se sente livre. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela alimenta a pessoa, ela conforta, ela traz esperança, ela traz vida, e vida em abundância. Você sabe que é uma pessoa presa e se sentir liberta? Isso é o poder de Deus. A pessoa tá ali há muitos anos passando ali, o cara foi condenado à prisão perpétua.
Mas, de repente, ele conhece Jesus lá dentro. E ele, mesmo estando preso, ele se sente liberto. Porque não existe cadeias, amados, não existe. É coisa da nossa cabeça. Eu pergunto para vocês, pode o homem viver, ter paz em meio à guerra? Claro que pode. Se você tem Jesus Cristo dentro de você, o mundo está pegando fogo em volta de você. Você está em paz. O seu interior tem paz. A sua mente tem paz. Por quê? Porque você tem Jesus Cristo. O mundo está torcendo as crises, o problema financeiro, problema de saúde, problema de todas as áreas, problemas e mais problemas. Mas nós que temos Jesus Cristo, amado, nós estamos em paz. Porque nós sabemos em quem nós temos crido e que Ele nos dá segurança, nos dá esperança. Podemos acreditar que de um momento para outro um milagre vai acontecer e tudo vai se transformar. E aquele problema já não vai mais existir. É por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar nela. Olha só, eu quando parei aqui nessa palavra, eu fiquei imaginando a alegria daquelas pessoas, cada um que chegava, que se aproximava de Jesus, e de repente o cara era coxo, né, meu? A perna dele crescia assim, sabe? Ficava do tamanho da outra, ele começava a andar. E ele falava, tô curado. E aquele coxo já não era mais coxo, já era uma pessoa normal, que podia levar uma vida normal. O cego, o cara chegou lá cego, levado pelos outros, e saiu de lá enxergando, vendo a maravilha que é o mundo, a beleza que é você poder contemplar as flores, as plantações, o mar, as pessoas em volta de você. Olha, isso não tem preço, amados. Esse é o nosso Deus. Só que o mundo aí fora parece que enxerga tudo, mas não enxerga nada. Porque a pessoa que não enxerga Jesus na sua frente, ele é cego. Esses são os verdadeiros cegos. Amém, amados? Amém. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, por essa comunhão, por estarmos aqui todos reunidos, Pai, em Teu nome, estudando a palavra, Senhor. Continue, Pai, iluminando nossos caminhos, Pai, protegendo, Senhor, protegendo cada um de nós, cada um dos nossos irmãos, as nossas famílias, Senhor, as pessoas que a gente ama, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo discernimento, pela orientação, Pai. Continue, Pai, nos guiando, Senhor. Continue nos protegendo, nos orientando, Senhor. Fazendo o seu maná, Senhor. Derramando, Pai, as suas graças, Pai, sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Muito obrigado pela luz, Senhor, de cada dia, Pai. Esse dia de hoje, essa noite no irmão James, Pai, seja reflexo, Pai, de amor, de paz, de mansidão, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor transformar continue sendo feito em nossas mentes, Pai, em nossas almas, que a gente possa cada vez mais, Pai, ter entendimento da Sua palavra, Senhor, e nos aproximarmos de Ti, Pai. Obrigado, Pai amado. Amém, Senhor. Amém. Não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.